Boa noite a todos. Obrigada a todos pela escolha de ter vindo aqui essa noite. Apesar que deve ter muito mentor aí suado da força que fez para que nós estivéssemos aqui hoje. Tínhamos todos os motivos para não estarmos aqui, mas precisamos apenas de um para ter vindo. Então isso já é uma vitória. O nosso tema hoje será sobre escolhas. E eu estava brincando hoje que eu falei que esse é um tema bem migrante, né? Bom, a palestra será baseada no capítulo 23, Estranha Moral, do Evangelho segundo o Espiritismo, com o subtítulo Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Vamos usar algumas obras paralelas e, claro, o Evangelho de Jesus. Para que a gente entenda melhor a função das nossas escolhas, devemos saber discernir. Essa é uma virtude que devemos utilizar sempre que nós vamos fazer boas escolhas, e não as escolhas aleatórias ou as escolhas automáticas que a gente tem o hábito de falar. Esse discernimento é o ato de separar as coisas, de procurar o cerne das coisas, a essência delas, para que a gente não coloque motivos aleatórios para impedir que a gente faça essas boas escolhas. E aí eu pergunto a vocês, o que seria mais viável para que a gente utilizasse no momento de nossas escolhas, as nossas emoções ou a nossa inteligência? Sabendo discernir, nós vamos saber que a inteligência é um atributo do espírito. E sabendo que a inteligência é um atributo do espírito, dificilmente usando emoções nós vamos conseguir fazer essas boas escolhas. Entendendo que a inteligência é o escolher dentre, isso é a etimologia da palavra. Quando a palavra inteligência e emoções nasceu, ela nasceu com esse significado, escolher dentre. Então, para que eu consiga escolher dentre, não tem como eu escolher o bem ou o mal, o certo, o errado, o alto, o baixo, sem usar a inteligência, por ela ser um atributo do espírito. O que nos diferencia dos animais. Os animais, eles agem pelo instinto. O ser humano, ele consegue agir pela emoção e pela inteligência. Só que nós, usando a virtude do discernimento, aí sim a gente consegue, com inteligência, abrir esse canal, a única comunicação que temos com o mundo espiritual, para que possamos fazer essas boas escolhas. Quando nós escolhemos a inteligência, nós elevamos a nossa energia ao topo da nossa consciência. E lá se abre um canal para que a gente faça a comunicação do nosso intelecto com a inteligência suprema. E aí a gente abre esse fluxo para que essa comunicação nos auxilie e nos ajude nessas escolhas. Mas, quando nós escolhemos emocionados, olha o significado da palavra, mover para fora. Quando a gente move algo, significa que é algo parado. E quando a gente move para fora, significa que estava dentro. Então, a emoção é uma energia parada dentro de nós. Quando nós fazemos escolhas baseadas na emoção, emocionados, nós fazemos escolha com energias que estavam paradas. E quantas energias paradas tem dentro de nós? Várias. Milhares, ressentimentos, ódio, inveja, raiva, o não perdão. A junção dessa quantidade de sentimentos que fica parados dentro de nós, imagine você escolher emocionado sem saber quais deles vai decidir. Porque no momento em que a gente não usa a nossa inteligência, em vez de escolhermos, nós somos escolhidos. Porque quem escolhe são as nossas emoções. A gente não para, a gente não reflete, a gente não raciocina. Nós não usamos o nosso intelecto, a nossa inteligência para fazer essas escolhas. E aí a pergunta é,
quais delas são verdadeiramente nossas. Quais delas eu realmente refleti, eu parei, eu respirei, eu fui correr como eu faço, para que a gente possa respirar, entender se eu estou fazendo essa escolha ou eu estou sendo escolhido. E para isso, a gente vai iniciar essa caminhada com Jesus e saber de que forma o Evangelho de Jesus pode nos auxiliar nessas escolhas. O capítulo 9 de Lucas, ele é um capítulo intenso, porque é justamente nesse capítulo que Jesus começa a sua caminhada com os seus discípulos. E durante essa caminhada com os 12 discípulos, ele começa desde o início dessa caminhada a deixar claro para os discípulos de que forma eles poderiam se comportar, de que forma eles poderiam auxiliar para que tanto eles fizessem boas escolhas, como todas as pessoas que eles iriam pregar, que eles iriam curar. Então, no capítulo 9 de Lucas, ele inicia autorizando os discípulos a curarem. A primeira palavra de Jesus que ele dá nesse versículo é: vocês estão autorizados a curar. Eu dou a vocês o poder de curar. Vocês estão autorizados. Então, nesse início, a gente já entende que o fato de termos o livre-arbítrio de fazer escolhas, essa autorização, ela já foi dada. O livre-arbítrio, ele é um bônus que nós recebemos, além do nosso intelecto. O poder de poder escolher sem você ser manipulado para isso é uma honra para nós. O fato de você receber essa autorização, isso é divino, isso é do ser humano. Então, iniciamos essa caminhada com essa autorização, mas com um porém. Jesus deixa muito claro: vocês não levem nada. Nessa caminhada de me seguir, deixem tudo para trás. Suas bengalas de apoio, seu dinheiro e até mesmo suas roupas. Vão somente com a roupa do corpo. Ou seja, para que a gente inicie essa caminhada, para que a gente consiga caminhar em direção ao Cristo, nós realmente vamos ter que deixar tudo para trás. A gente já fez isso quando veio para cá. Nós deixamos tudo para trás. Roupas, dinheiro, amigos, familiares. Isso a gente fez. E a gente sabe como é difícil. E dar continuidade nessa caminhada é uma caminhada árdua, necessária e lenta. É um processo que vamos ter que seguir até o dia da nossa morte. Ela não acaba. Mas sabendo esse passo a passo, o que vai me auxiliar, o que vai me ajudar nessa caminhada, isso é extremamente necessário. Então, quando Jesus disse, deixe tudo para trás, nós já sabemos o que é deixar tudo para trás. Seguindo nessa caminhada, ao final dela, depois de todo o processo, Jesus, nesse meio, ele está sempre deixando claro para esses discípulos que eles têm autorização, que eles podem fazer sozinho. Inclusive no milagre dos peixes, que também está nesse capítulo, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, a preocupação antecedente desses discípulos é dizer: Jesus, como que a gente vai alimentar essa população inteira? E ele falou: alimente eles vocês. Por que não? O tempo inteiro ele está nos autorizando e dizendo: vocês são capazes. Por que não? Por que não utilizar do conhecimento que vocês têm? Por que não utilizar da fé que vocês dizem que têm para que vocês façam boas escolhas? E no mesmo capítulo ele está falando: negue-se a si mesmo. Ele está o tempo inteiro nos dando essa autorização de que nós somos capazes para isso. No final dessa passagem, há um encontro com 3 homens, que é o tema principal dessa palestra. O primeiro homem, ele mesmo pede para seguir Jesus. Mas quando Jesus diz a ele que o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça, ele pensa: fala sério. Lá em casa a cama já não é tão boa.
mas tem pelo menos um travesseiro para me deitar, né? Então quer dizer que para seguir Jesus, eu vou ter que dormir no chão. Vou não. Baixou a cabeça e saiu. O segundo homem, Jesus que pede a ele para segui-lo. Mas aí quando Jesus fala, ele fala, meu Deus, Jesus, eu vou lhe falar um negócio. Que eu esqueci que meu pai morreu e eu vou ter que ir lá me despedir dele. Minha memória não anda muito boa, inclusive a dele é pior do que a minha, né? Porque eu esqueci de enterrar o pai. Lembrou, na hora. Lembrou que tinha que enterrar o pai. Mas aí Jesus responde, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Porém tu vai anunciar o reino de Deus. Vem o último homem. Senhor, eu te seguirei. Então ele se oferece arduamente, eu te seguirei, mas deixe que eu vá primeiro à minha casa. E o Jesus responde, ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os mais. Quantos mais? Quantos mais a gente coloca à frente das nossas decisões? Quantas vezes a gente fala, eu tenho que ir para a casa espírita, mas eu tenho que ir à igreja, mas eu tenho que começar a estudar, mas então os mais estão sempre à frente das nossas escolhas para que a gente possa adiar o que nós já deveríamos ter feito. E aí vem uma passagem no livro Pão Nosso. Inclusive eu indico muito esse livro. Esse livro ele faz parte do meu Evangelho no Lar há 6 anos. Então, o fato de muitas vezes fazer a palestra, sempre me vem uma mensagem do livro Pão Nosso. Para mim, ele é espetacular. O discípulo aplicado assevera, de mim mesmo, nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. O aprendiz preguiçoso declara, não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Então aí existe 2 tipos de discípulo. Aquele que independente das consequências, independente do ambiente, das pessoas, ele irá seguir Jesus porque ele tem ele como centro. Agora, quando eu coloco esse mas após o nome de Jesus, aí vem as desculpas. O mas é a conjunção que nos processos verbalistas habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão, a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. É forte, né? As palavras do livro Pão Nosso, elas sempre são assim. Elas não desviam nem para a esquerda nem para a direita, elas são bem diretas. Né? Então, esse mas, nós estamos muito habituados a usá-los. Porque aumentamos a nossa quantidade de trabalhos, de eficiência, porque eu tenho que fazer muita coisa, porque eu estou muito ocupado. Acontece muito, para a gente que já é trabalhador espírita e já entende como que funciona esse processo da casa espírita, das pessoas em grande dificuldade estarem lá, toda segunda-feira, vai na palestra, vai no atendimento, vai melhorando o emocional, vai melhorando a intimidade com a espiritualidade. De repente, quando ela começa a melhorar de vida, aí ela começa a se afastar. Aí começa a se afastar. Mas por que você quase não está vindo? Ai, estou muito ocupada, muito trabalho, está aumentando, está difícil. Então a gente começa a usar as desculpas. E aí a gente esquece do que nos deu base para que a gente conseguisse nos elevar. Essa passagem, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, a primeira vez que eu li, por isso o capítulo se chama Estranha Moral, era nos perguntar, mas como?
Jesus, com toda a sua fraternidade, com todo o seu amor, como seria capaz de impedir um filho de enterrar o seu pai? Por que ele respondeu com tanta rispidez a esse menino? Então a nossa pergunta é, será mesmo o conceito humano, o sentido da lição que Jesus queria nos passar? É exatamente de forma literal, como está escrito, o que Jesus queria nos ensinar? Jesus estaria sendo justo ao impedir um filho de enterrar seu pai? Se sim, como uma criatura morta enterraria outra? Então, eis as perguntas mais facilmente vistas quando a gente lê essa passagem pela primeira vez. Fica um pouquinho difícil de entender. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma outra visão. Antes de ver essa visão do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa entender o que é, no nosso entendimento material, terreno, o que seria vida e morte. Então, a vida é um processo em curso do qual os seres vivos são uma parte, ao espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo. Então, olha como a vida é vista de forma pequena no mundo terreno. Ela está somente entre a concepção, que é o nosso nascimento, e a morte. Então, dentro desse processo, nasceu, morreu, acabou a vida. Esse é o conceito material. E a morte? A morte seria o contrário. A morte seria o cessamento dessa vida, desse processo. Então, ela está nas necessidades de caracterização e manutenção da vida em um sistema outrora classificado como vivo, ou seja, morte é o oposto da vida. Mas nós entendemos que o nascimento é o oposto da vida e não a morte. A morte não é o oposto da vida. A morte é a transição da vida material para a vida espiritual. E aí a gente entende que, entendendo que realmente a vida é só esse processo entre o nascimento e o falecimento, que seria a morte, se ela está só nesse meio, fica realmente complicado de uma pessoa que não entende que há uma vida futura, que há uma continuação, entender a importância de estar aqui, a importância desse presente, a importância que temos em nos auxiliar, de nos desenvolver como pessoas e desenvolver auxiliando os outros também. A visão espírita desse termo morte, ela é vista de uma forma totalmente diferente. Então, morto é todo aquele que, embora transitando pelo mundo, comendo, bebendo, se movimentando, não se reconhece. Não entende a oportunidade preciosa física, não acredita na vida futura, na sobrevivência do nosso espírito, nos envolvidos no egoísmo, no orgulho e na vaidade. Às vezes dorme no ponto de uma vida inteira, sem conseguir enxergar o sentido de viver verdadeiramente. O sentido de morte na visão espírita, ele traz esse sentido de que nós só estamos vivos quando o nosso espírito se alegra em estar aqui, independente das situações. É entendermos que a felicidade é um estado, mas a alegria, ela é nata do nosso espírito. A alegria é nata. Então, a alegria não é algo que se perde quando eu fico sem dinheiro. Não é algo que se perde quando eu perco alguém. Não é algo que se perde quando eu passo fome, por exemplo. A alegria, ela é nata do ser humano. Lembrando que fomos criados por um ser superior, de inteligência suprema. E ele não fez nenhuma máquina com defeito. Todo mundo é perfeitamente criado para desenvolver qualquer tipo de atitude, de experiência, de movimento necessário para que nós possamos nos desenvolver. Eu sempre falo que o que um ser humano é capaz de fazer, qualquer outro é. Qualquer outro. Kardec ainda complementa essa visão
do Evangelho segundo o Espiritismo como um ensinar. Quando ele diz, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito, vai ensinar o reino de Deus, vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Não te preocupes com o corpo. Quando esse rapaz diz, deixe que eu vá enterrar o meu pai, na realidade, ele fala, deixe que eu ir primeiro resolver os meus assuntos, deixe eu ir terminar primeiro os meus afazeres, deixe primeiro eu ir terminar o serviço que eu comecei e não terminei ainda. Deixe eu ir fazer tudo antes de começar essa caminhada. Sendo que Jesus nos ensina totalmente o oposto. Que a gente inicie a caminhada para que a gente consiga deixar tudo para trás. Nós não conseguimos fazer essa caminhada árdua com um peso muito grande. O peso das nossas costas é tudo que a gente leva das pessoas. São todos os sentimentos parados que a gente tem. A cada aflição que a gente passou, a cada falta de perdão que a gente passou, a cada briga, tudo que fica ressentido, tudo que fica guardado, esse é o peso que a gente leva. É por isso que quando Jesus fala em deixem tudo para trás, é deixar mesmo, de verdade, literalmente, deixem tudo para trás, para que a caminhada realmente seja mais leve. Na Epístola dos Efésios, Paulo ainda complementa dizendo, por isso se diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta. Vocês lembram como é que a gente desperta? Como é que a gente desperta? Com a xícara de café. Como é que a gente desperta? Vocês lembram como é que a gente desperta? Como é que a gente levanta assim? Todo mundo já levanta assim, bom dia! O sol já nasceu na fazendinha. Como é que a gente desperta? Meio tonto, né? A gente desperta assim, meio cambaleando, meio que, ai meu Deus, de novo. Né? Fraco, assim, meio sem saber o que faz, meio desnorteado, como diz o nordestino. Quando a gente desperta, a gente não desperta já, nossa, eu sou um cristão, eu sou um espírita evoluído. Ninguém conversa comigo porque eu sou iluminada. Ninguém desperta assim. O despertar espiritual é quando você leva aquele primeiro acorda. Eu tenho 2 de manhã. Isso aí é um tormento para mim, todo dia de manhã, né? Ela acorda, Benício, meia hora para fazer isso. E esse início desse despertar, ele é isso. Todo mundo acha assim que o despertar espiritual do nada, já sei tudo. E estou isento dos sofrimentos. Porque eu já sei, eu já vou fazer ótimas escolhas, andar com ótimas pessoas, em um ótimo ambiente. Tá tudo certo. Tudo certo para dar errado, né? Porque esse despertar espiritual, ele é lento. Muito lento. Eu posso falar para vocês que eu comecei o meu despertar espiritual faz 6 anos. E até hoje eu falo, meu Deus do céu, eu tô na infância. Eu penso assim, eu tô muito evoluída. Aí tem hora que eu digo, eu tô no kindergarten. Iniciando ainda. Porque cada vez que Jesus nos chama para segui-lo, ele não chama para seguir com todas as nossas virtudes de uma vez. Porque ele sabe de todas as dificuldades, de cada uma, como que cada uma funciona. Qual é a mais difícil de você retirar, qual o defeito, o vício mais difícil de você escolher naquele momento, a retirá-lo, a diminuí-lo, a melhorá-lo. E aí o que ele vai fazendo? Isso aí vai ser de ponto a ponto. Por exemplo, eu quero parar de fumar, aí para você parar de fumar, você vai ser chamado. Como é que Jesus faz com os discípulos? Chama para perto. Quando Jesus chama para perto,
ele inicia um diálogo de um passo a passo. Primeiro ele te dá autorização. Ele autoriza você a iniciar essa caminhada. Ele autoriza você a se curar. Ele autoriza que você possa ter dúvidas e quedas no meio desse caminho. Mas ele sempre avisa: estarei lá. E o fato dele estar lá, o fato de sermos acompanhados espiritualmente por uma equipe espiritual o tempo inteiro, faz com que nós sejamos o tempo todo acompanhados em todo esse processo. Aí você pensa: nossa, consegui, parei de fumar. Aí depois vem: e a bebida? E as grosserias? E o que eu faço em casa com os filhos? E o que eu faço na rua com as pessoas? Cada um vai ser uma nova caminhada. Então, o que a gente costuma fazer com as pessoas? A gente rotula elas. Nós olhamos para uma pessoa que, por exemplo, é grosseira, aí você fala assim: nossa, ela é muito grosseira, eu não gosto dela. Aí você vai e conta para outra que nem conhece ela. Não, ela é muito grosseira, se eu fosse você nem falava com ela. Aí o que acontece? O outro que não sabe nem quem ela é, não vou nem falar então. Aí ele passa para o outro e fala: ô, fala não, é muito grosseira. Já foi 3 pessoas. Então, você já rotulou e você fez com que todo mundo à sua volta fizesse a mesma coisa. Você rotulou de forma superficial, talvez um dos únicos defeitos que ela tinha. E todas as outras virtudes que essa pessoa tem, você vai deixar de conhecer. Porque você não teve profundidade em conhecer alguém de perto. Você superficializou a importância de um ser humano. E isso acontece muito, com frequência. Necessário acordar. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia. Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Nós não falamos aí direto da corrida dos ratos, da manada, das pessoas que pensam em conjunto, porque o ser humano, teoricamente, teria que ser único e indivisível. O intelecto dele é único. O que faz milhões de pessoas pensarem igual? O que faz milhões de pessoas decidirem em uma coisa só, mesmo sem ter conhecimento nenhum daquilo? O que faz isso acontecer? Aí a gente fala que é o momento em que a gente não escolhe, a gente é escolhido. Porque naquele momento você age pelo emocional. A política está aí para falar. Quantas pessoas agem pelo emocional, politicamente, por exemplo? Quando nós vemos, por exemplo, um grande assassinato, algo que acontece de forma... A guerra hoje, por exemplo. Hoje não, que começou já, né? Você fica emocionada e faz com que você haja de forma inconsciente. Inconsciente, porque quando nós estamos emocionados, nós estamos inconscientes para fazer essas escolhas. Fala-se de Deus em fé, em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de um escuro pesadelo. Fala-se em Deus, fala-se em fé e espiritualidade. Quando ele fala qual se respirassem, vocês podem estar num turbilhão de problemas. Quando a gente vem para a casa espírita, o que a gente sente? A gente até respira melhor quando chega aqui, né? É outro ar, é outro ambiente, são outros fluidos. Então, isso é um respirar, é um fôlego de vida, que você fala assim: nossa, acho que recarreguei minhas baterias, a partir de amanhã eu estou bem. Até sair na porta e receber uma ligação. O cano quebrou, não sei o que furou, o pneu está furado, o carro não ligou. Volta o turbilhão de novo. Então, quando a gente só fala em fé, ou a gente só ouve falar de Deus, e a gente não pratica, é por isso que a gente sempre fala que o espírita, ele tem um esforço diário para melhora. Não somente o espírita, o verdadeiro cristão, né? A gente tem esse esforço diário para essa melhora. Mas quando a gente não faz esse esforço, quando a gente está aqui desse lado somente como espectador, é isso que ele fala. Qual se respirassem.
mas no mesmo momento você está em uma atmosfera, na mesma em que você se encontrava antes de sair daqui. Sacudidos pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidos, dormentes e semi-mortos, até que despertem e levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Olha o despertar aí de novo. Por que ele fala despertem e se levantem? Porque o fato de você despertar não significa que você ainda tenha a consciência. Você não tem a consciência ainda quando está despertando. Você tem o conhecimento. E aí a divisão que a gente faz é de que o conhecer sem fazer ainda não é saber. Quando nós não praticamos o que nós conhecemos, nós ainda não sabemos. É fato, quantas vezes a gente fala, por exemplo, para os nossos filhos, eu já disse para você não fazer isso. Ele fala, eu sei, mãe. Não sabe. Ele não tem consciência ainda. Ele tem conhecimento. Então, quando a gente fala sobre o conhecimento, eu lembro lá da árvore do conhecimento. Quando Adão e Eva comeu aquela frutinha da árvore do conhecimento. E depois que eles comeram essa fruta, o que aconteceu? Eles sentiram vergonha. O conhecimento, muitas vezes, eles podem nos afastar de Deus. Por que ele nos afasta de Deus, o conhecimento? Que coisa mais louca é essa de falar? Que o conhecimento pode nos afastar. Porque muitas vezes a gente coloca o conhecimento muito à frente da nossa atitude, da nossa ação. O saber muito, muitas vezes, não significa que você faz muito. E aí, na prática do dia a dia, no nosso conhecimento diário, aí a gente descobre que realmente a gente faz muito pouco perto do que a gente sabe. A gente ficar só enchendo o nosso cérebro de informações sobre não significa em nada que eu esteja evoluindo espiritualmente. E eu digo isso não somente para os espíritas, mas para todos os cristãos. Que vai todos os domingos à igreja, os que vêm todas as segundas-feiras aqui. Há a prática desse conhecimento, porque se não há, ela tem que começar, nem que seja despertando. A gente tem que levantar, nem que seja tonto, e começar a se levantar para que a gente haja. Zaqueu. Essa passagem de Zaqueu, todo mundo conhece a passagem de Zaqueu, né? O que Zaqueu fez? Zaqueu, mesmo condenado, mesmo expelido por essas pessoas, por ser um publicano, um recolhedor de impostos, Zaqueu subiu nessa árvore. Então, eu olhei essa imagem como se a gente subisse espiritualmente, como se a gente se elevasse, para que Zaqueu conseguisse ver Jesus no meio dessa multidão. E na minha cabeça, quem são essas multidões? São todas as vozes, são tudo que nos impede para que a gente possa iniciar a nossa evolução espiritual. Tudo, todas as vozes, cada um fala uma coisa. Se fosse você, não ia. Ah, não. Vamos em outro lugar. Mas tem um aniversário, mas tem isso, mas tem aquilo. E a gente não dá prioridade no que realmente deveria dar. Então, o que Zaqueu fez foi ignorar. Ele ignorou toda essa multidão, todas essas vozes, subiu, evoluiu e se encontrou com Jesus. E aí foi um momento que Jesus disse, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Será que Jesus estaria próximo de nós se a gente estivesse vagando nos nossos pensamentos? Se não houvesse realmente essa comunicação espiritual? Porque as pessoas acreditam que Jesus está muito longe e de que não há essa comunicação, por muitas vezes. Como se Deus tivesse nos esquecido, nos deixado. Começa a bater um desespero, um desânimo. Para nós que estamos aqui, vindo do Brasil, com todas essas dificuldades que temos, como imigrantes, como estudantes, como trabalhadores, nós sabemos que o desânimo bate por muitas vezes. Muita. E eu sempre falo que a única forma da gente se erguer
da gente subir nessa árvore e se limpar de toda essa atmosfera, é se conectando. Se a gente não se conectar a Deus, à espiritualidade, a gente sucumbe. Nessa passagem de Emmanuel, é um livro chamado Há 2000 anos. E quando eu dei essa palestra a primeira vez, há mais ou menos 5 anos atrás, existem palavras nessa passagem que me marcou e eu nunca mais esqueci. Esse momento que ele fala minuto radioso. Todas as vezes que eu vou fazer uma grande escolha, eu penso, esse deve ser um minuto radioso. Esse é um minuto essencial, que se eu escolher errado, eu posso me atrasar 2000 anos. Então eu falo sobre os 2000 anos para que eu nunca esqueça. Porque eu nunca pensei que a gente atrasaria tanto por causa de uma escolha. E Emmanuel, na evolução que ele tem, no momento de uma escolha preciosa entre escolher ser servo do mundo ou ser o servo de Jesus, ele escolhe ser servo do mundo. E essa é a passagem que ele fala no prefácio do livro. Para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suave pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espíritas há 2000 anos. Ai, meu Deus, acho que me arrepia isso. Há 2000 anos. Então, o momento em que ele fez uma escolha errada fez com que ele se atrasasse 2000 anos de sua evolução. Isso é muito tempo. Muito tempo. Que fossem 2000 dias. O fato de sabermos que estamos atrasados porque não usamos o nosso intelecto. Emmanuel aí foi afetado pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade de ser uma grande autoridade. E aí, esse momento, a gente pensa, o que está me atrapalhando nas minhas escolhas? O que eu estou me apegando ao passado? Porque eu me vejo muitas vezes sofrendo para tomar uma decisão, e aí eu começo a limpar a minha cabeça pensando, a que eu estou me apegando? Ao que eu estou me apegando? Ao que eu quero segurar lá de trás? Que corrente é essa que eu estou amarrando ainda em mim? Que está dificultando essa caminhada? Aí eu lembro do minuto radioso. E eu penso, eu não posso deixar que nem o orgulho, nem o egoísmo, nem a vaidade possa intervir nessa escolha. E aí eu decido, quase sempre, com boas escolhas, pelo fato de parar e raciocinar. O fato de estar aqui hoje, aqui nesse momento, são por boas escolhas. Porque há poucos dias ou semanas atrás, isso aqui poderia ter mudado totalmente o rumo da minha caminhada. Foi uma decisão sofrida e dolorosa, mas ela foi necessária para que hoje eu estivesse aqui. E por fim eu finalizo com essa mensagem. Um homem no mundo é mais frágil que perverso. Essa mensagem, como diz a Lívia, Monique, eu só queria saber qual era a relação dessa frase com a palestra. Vai ter alguma coisa a ver? Eu falei, vai, calma. O fato de pensar que as pessoas têm muito mais de fragilidade do que de perversidade, eu sempre penso que as pessoas têm muito mais feridas do que armas. Todos nós andamos sempre meio na defesa, na defensiva, com medo da traição das pessoas, com medo da covardia das pessoas, com medo da maldade das pessoas, e a gente sempre anda meio na defensiva. E deixamos de confiar, muitas vezes, nas pessoas.
Mas pensem que o ser humano realmente ele é muito mais frágil do que perverso. Eu vejo muito mais fragilidade do que maldade. Se você pensar que muitas pessoas agem de forma inconsciente, eu, como alguém consciente, não posso usar da inconsciência do outro para rotulá-lo. Eu não posso usar da inconsciência de ninguém para dizer você é errado, você é criminoso, você é grosseiro, é mal educado. O fato de você rotular as pessoas, porque você identifica como um coração ruim, identifica como um coração mau, faz com que você perca muitas oportunidades de evolução. Muitas. Muitas. Eu conheço várias, inúmeras pessoas que não têm relação quase que alguma com a própria família. Pelo fato de rotulá-las, são assim e vão morrer assim. Não tem como mudar. Não tem como. E sempre há como. Sempre há uma forma de mudança. Sempre há uma forma de auxiliá-los. Eu estou aqui a grande distância da minha família. Mas quando eu posso auxiliá-los, mesmo de longe, isso eu faço. Mesmo sabendo que cada um tem os seus defeitos, os seus pensamentos, as suas dificuldades, mas eu sempre entendo como fragilidade. Vocês já viram um animal ferido na estrada? Vocês já conseguiram ver um animal ferido? Um cachorro? Quantos vídeos a gente vê de cachorro ferido na estrada? Quando você tenta se aproximar dele, o que ele faz? Foge. Ele foge. Será que ele foge porque ele está com medo? Medo? Medo. É isso que o ser humano sente quando ele é agressivo. Medo. A agressividade do ser humano tem extrema relação com o medo. O medo de ser ferido novamente. Feridas abertas, quando você toca, ela sangra. Ela já está aberta. Então, quanto mais agressiva uma pessoa for, quanto mais estúpida, quanto mais mal educada, pense, mais frágil ela é. Mais frágil ela é. Mais eu tenho que auxiliar. Mais eu tenho que estar próximo. E quanta coisa a gente tem que aprender? Quantas coisas a gente tem que aprender? É porque muitas vezes a gente coloca uma estaca aqui e olha só por cima. A gente começa a diferenciar pessoas, colocar como se cada uma fosse uma diferente. Não, você é menor, você não sabe, você isso, você... Todo mundo está no mesmo patamar. Estamos aqui nesse orbe terrestre, todo mundo para aprender, todo mundo para evoluir. Todos nós. Então, essa palestra hoje que fala sobre escolhas, sempre quando forem fazer escolhas, pensem primeiro no minuto radioso. De que aquele minuto pode ser único, que não haverá mais oportunidade. Nós nunca seremos tão jovens como somos hoje. Nunca mais. Nunca teremos mais a capacidade que temos hoje, nessa vida. Então, as escolhas precisam ser feitas agora, sem procrastinar, sem jogar para frente, e deixarmos de colocar o mais à frente do nome de Jesus e passarmos a fazer mais, para que a gente possa evoluir espiritualmente sem machucar ninguém, caminhando devagar e sempre. Obrigada a todos.